Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar do surpreendente jogo entre a Alemanha e a Inglaterra. Quem diria que uma seleção do Southgate poderia nos proporcionar um jogo muito divertido? Não foi só ela, evidentemente, tinha a Alemanha do Flick, tudo isso, mas 3-3, todos os gols acontecendo no segundo tempo, que foi bem movimentado. Esse é o típico jogo. Um gol pode deixar as coisas agitadas e realmente aconteceu isso. Mas é um jogo que mostra que ambas as seleções têm as suas virtudes, né? É um jogo que mostra que a Inglaterra tem mais do que só um técnico horroroso, né? Tem um ótimo elenco, porque as duas mudanças, por mais que eu acho que devia ter uma diferença na formatação que a mudança foi feita, né? Ele colocou o Saka e ele colocou o Mason Mount. Eu não achei mudanças ruins, mas a questão é, eu acho que ele poderia ter deixado o Phil Foden ou poderia ter deixado o Sterling, apesar do Saka ter feito o trabalho do Sterling muito melhor, conduzindo a bola, criando as oportunidades, mas manter os três zagueiros para mim foi um erro, até porque ter três zagueiros e tomar três gols, alguma coisa tá errada. Então, assim, basicamente, né, a gente teve um jogo bem divertido e que mostrou muito das falhas defensivas da Alemanha, ainda tendo uma dificuldade de criar, e é claro, mostrou muito do talento individual da Inglaterra, que foi impressionante no segundo tempo e que mostrou muito do que eles são capazes, né? O segundo tempo da Inglaterra é bom, a Inglaterra jogou melhor o segundo tempo, ela criou boas oportunidades, mas aquilo é o que ela poderia ser, não é o que ela é no momento, né? O que ela é no momento é mais do primeiro tempo, porque o jogo começa com aquela cara bem definida. A Alemanha tem mais posse, vai tentar apurar o bloqueio defensivo da Inglaterra. Os primeiros 25 minutos são nada completo da Inglaterra, só na defesa, esperando o contra-ataque em velocidade. Nesse caso, a escolha pelo Sterling faz total sentido, pela velocidade, o posicionamento dele. E assim, o Sterling é a lógica dele, né? Ele até consegue, pelo posicionamento, criar jogadas, mas a definição dele sempre foi muito pobre. E aí acabou perdendo boas chances ali de abrir o placar. E com um goleiro como o Ter Stegen, você tem que chutar bem, porque senão a bola não entra. E aí teve o primeiro tempo, a Alemanha teve um chute ou outro, mas foi um primeiro tempo ruim da Alemanha, a meu ver. Aí no segundo tempo a Alemanha se aproveita, é claro, de Harry Maguire. E aí a gente cita os cortes que o Southgate fez hoje, né? Ele tirou o Trent Alexander-Arnold, né? Ele tirou o Tomori, né? Que foi o líder da zaga campeã da Itália com o Milan, né? Ele e o Kalulu, né? O Kalulu, jovem jogador, o Tomori também é jovem, mas Kalulu, se foi uma surpresa grata, mas o Tomori foi o grande líder daquela defesa e ele foi cortado. O Southgate não quis usar para dar ao Harry Maguire a vaga de titular. Ele faz um pênalti ridículo no Musiala, ridículo. O Harry Maguire, cara, é muito ruim, é um zagueiro limitadíssimo, é um negócio assim, assustador que ele não só seja um titular, como seja incontestável. Não importa a quantidade de erros que ele cometa, o Southgate vai continuar colocando ele de titular, isso está muito nítido. O fato de ele ter cortado o Tomori e manter o Maguire de titular e não ter substituído ele em nenhum momento, mesmo com a atuação pavorosa, é porque ele vai ser titular e dane-se o que você pensa sobre isso, né? E assim, ele comete pênalti, gol da Alemanha. Aí vem depois o lance que ele vai para ataque, porque o Harry Maguire é um cara que conduz muito bem a bola, ele é um cara que ajuda muito no lado ofensivo, ele é quase o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos sobe pro ataque bem pra caramba, Maguire faz a mesma coisa. Perdeu a bola, Niro contra-ataque, o Kai Havertz faz os gols que ele não faz no Chelsea, né? Que belo chute, né? De fora da área, abre 2-0. E ali eu pensei, pode virar passeio, né? Do jeito que a Inglaterra estava jogando e pelo histórico. A Inglaterra não tinha marcado um gol de bola rolando em toda a Nations League. Então, assim, eram 522 minutos seguidos sem marcar um gol com bola rolando. Isso é um desastre com uma seleção que tem tantos jogadores de qualidade. Mas acho que a mudança primordial é a entrada do Mount. O Saka entrou muito bem, eu acho que ele se destacou mais, mas o meio-campo funciona melhor porque só tinha dois jogadores de meio-campo no time da Inglaterra. O Foden e o Sterling estavam com pontas. E a gente tinha o Jude Bellingham e o Rice, que são excelentes meias, mas eles estavam desconexos do jogo. Os alas não subiam e não formavam uma linha de quatro no meio campo, né? Todos os alas mais presos à defesa. Às vezes o James tentava subir, mas não conseguia. Mas quando chega ali o Mount, começa a ter uma triangulação muito efetiva ali no ataque, né? O Mount ocupa a função mais centralizada, não à toa. Ele faz o gol dele não como um ponta, mas como um meia centralizado, que é a posição dele. E essa triangulação melhora muito a eficiência do ataque. O Kane começa a ter mais participação no jogo, o Saka também. O ataque começa a crescer muito em cima da Alemanha, que tem uma defesa mal montada. Eu acho que é admirável que o Flick tente ser agressivo, que ele tente ter o estilo de jogo que ele teve no Bayern de Munique, só que
ele não tem as mesmas peças, né? Por mais que ele tenha o Nico Schlotterbeck, que foi mal hoje, mas é um bom zagueiro, você tem o Sully, né? O time não tem os melhores laterais do mundo, né? A gente sabe que o Kehrer não é lá nenhuma maravilha, né? Então, eu acho que tentar ser muito ofensivo, né? Você tem que ser ter um pouco de pragmatismo com essa seleção alemã, a meu ver. E, no final das contas, essa pressão, ela acaba cedendo muitos espaços. Quando os jogadores sabem aproveitar, isso é um problema. E o meio pra frente da Inglaterra, depois das modificações, ficou muito melhor. E o gol do Bellingham participou mais do jogo também. A gente viu o meio campo crescendo demais. E ali a Alemanha marca o primeiro gol, um gol que sai dele ali na... Deu sorte ali que ninguém cortou a bola, o Luke Shaw conseguiu subir bem o ataque e marcar o gol. Nesse sentido, a escolha do Luke Shaw como lateral, que até critiquei antes do jogo no Twitter, ela foi até bem pensada na questão de ala. Ele como ala pode funcionar melhor. E ele fez até uma boa partida hoje. Aí teve o gol do Mount, uma belíssima jogada do saco, o Mount chuta na entrada da área e faz o gol. E há o pênalti que o Schlotterbeck comete em cima do Bellingham, que o Kane bate com uma beleza incrível. 3-2 era uma vitória impensável para a Inglaterra pelo que vinha sendo esse desastre na Nations League. Mas é aquele negócio, né? A alegria de inglês dura pouco na Nations League, nesses poucos minutos à frente de um time no placar. Vamos lembrar, essa foi a primeira vez que a Inglaterra esteve liderando um placar em toda a Nations League. Isso é pra gente lembrar que o trabalho do Southgate é horroroso. Esse jogo bom da Inglaterra, né, pelo menos no segundo tempo, não pode apagar um trabalho ruim. A gente tem o quê? O chute do Gnabry, se não me falha a memória. A bola é defendida muito mal pelo Pope, né? O Maguire, eu não sei se ele tá ali no lance, ele cobre mal o Havertz, mas o Havertz entra do jeito que quer ali na área, pega o rebote, faz o terceiro gol, empata a partida. 3-3 é um resultado que não é bom para nenhuma das duas seleções, talvez para a Inglaterra pela confiança baixa, pelo que eles não conseguiram fazer, provam que são capazes de marcar gols com bola rolando, mas ainda a meu ver, Southgate continua um problema e ele ainda pode ganhar força, né, do jeito que essa entidade que comanda o futebol inglês trabalha, né? Ele ganha força com um empate em casa. Então vamos ver. Mas é a Nations League que a Inglaterra termina sem uma vitória. A Alemanha pelo menos ganhou um jogo, mas é uma amostra que coisas têm que melhorar. Eu acredito que a Alemanha com o Flick, pelo técnico que é, na Copa do Mundo, com o desenrolar dela, com os jogos em sequência, pode crescer. A Inglaterra eu não vejo tanto assim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se for um pouco mais desse segundo tempo, escalando com mais meias em campo, menos defensores, mais meias, né? Dá pra fazer uma linha de 4, dá pra fazer ali com 3 meio-campos, coloca o Bellingham, o Rice e o Mount, vai dar certo. E se você tem pontas ali, como é o Saka, como um Rashford, um Sancho, dá pra fazer esse negócio andar pra frente. É só fazer o básico, como o Deschamps fez em 2018, que a Inglaterra tende a crescer. Mas eu acho que ainda vai depender muito do Southgate fazer o básico. E na maioria das vezes a gente viu, ele não é capaz de fazer isso. Mas jogaço de futebol, mostra porque a Nations League é melhor do que os amistosos. Foi muito mais divertido ver esses jogos do que amistosos. E eu acho que é uma amostra do que algumas seleções têm de bom e umas seleções têm de ruim. A Inglaterra ainda tem problemas táticos e a Alemanha, ao meu ver, ainda tem problemas em certas posições que tornam ela uma seleção não tão perigosa quanto era lá em 2014, quando era um time completaço. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.